temos traição bomba no Supremo Tribunal Federal. Olha, toda a tese, não só da defesa do Bolsonaro, mas da defesa do Braga Neto e de dezenas de outros denunciados pela Procuradoria-Geral da República por golpe de Estado, foi por espaço. É isso mesmo, a tese de defesa deles acabou. Já era, com uma decisão aí bomba do STF que contou com um voto aí decisivo do Cássio Nunes Marques. Eu lembro do Bolsonaro falando, olha, tem 2 no STF que são meus. Pois é, um deles não é tão dele assim quanto ele imaginava. Já vou falar disso, antes um adendo aí, ó. Eu vi vários plantonistas aí, várias pessoas comentando sobre, Thiago, troca essa bandeira aí, todo dia a mesma bandeira. Pois bem, troquei, coloquei outra bandeira do Brasil. Aí coloquei no vídeo passado e falaram, essa bandeira tá azul. Realmente o verde dela, por causa da sombra, parece meio azulado. Mas não vou deixar de colocar a bandeira do Brasil aqui, porque eu não vou deixar, e quem é plantonista aqui já faz tempo sabe, nós não deixamos o bolsonarismo se apossar e se apropriar dos símbolos nacionais. Bandeira do Brasil, camisa da seleção, cores verde e amarelo. Não deixaremos. Eles não são patriotas, eles são entreguistas. Então vai seguir tendo bandeira do Brasil? Sim! Agora vamos falar sobre o que aconteceu aí, a traição de Cássio Nunes a Bolsonaro. Acabou nesse final de semana e veio aí o acórdão, que é a decisão final, saiu agora, né? Saiu ontem, uma votação no STF que esfacelou, assim, esmigalhou a defesa do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, vamos lembrar, ele teve 15 dias para se defender da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Logo depois da defesa, o Alexandre de Moraes, já no mesmo dia, ele deu 5 dias, e aí são úteis, para o Procurador-Geral da República fazer aí suas considerações finais, e aí vai a julgamento no STF se Bolsonaro e os outros se tornam oficialmente réus ou não. Qual era a tese da defesa do Bolsonaro, do Braga Neto e de vários outros? Pois bem, eles diziam que esse julgamento não deveria ser no Supremo Tribunal Federal, porque eles não têm mais foro privilegiado. E por mais que alguns tivessem foro privilegiado em 2022, quando parte dos crimes ocorreram, eles não têm mais. E outros, como aí, Ramagem, etc., não tinham foro privilegiado nem na época dos crimes. O Ramagem hoje tem, mas alguns dos militares não tinham foro privilegiado na época dos crimes e não tem hoje. Por mais que fossem aí funcionários do primeiro escalão do governo Bolsonaro, não tinham foro. Eram pessoas que podiam ser julgadas na primeira instância. Só que deu ruim. O STF começou a votar no ano passado ali a ampliação do foro privilegiado. Quando começou a votação, o ministro Barroso já tinha falado que ele era contra. O Barroso é um lavajatista convicto. E aí essa ampliação do foro privilegiado vai contra os interesses de alguns dos lavajatistas. Então o Barroso já avisou que ele ia votar contra. Barroso, né? Quando precisa dele, eu falo, não conte com esse cara. Tem gente que acha que ele é progressista, não sei o quê. Um dos maiores erros aí de Lula e Dilma, os maiores erros de Lula e Dilma foram Carmen Lúcia, Barroso, Fux, Rosa Weber, esses Fachin, esses lixos aí. Fux principalmente, Fachin principalmente, tá? Aí o que acontece? O Barroso votou, só que a votação seguiu. O André Mendonça também votou, e a votação chegou aí a estar 5-2. Quando estava 5-2, faltavam votos aí do Cássio Nunes, o que já era considerado ali um 5-3, e faltava o voto do Fux também, que seria considerado um 5-4, e muitos achavam que o Fachin ia trair aí o setor democrático e votar a favor da tese do Bolsonaro, o que faria um 5-5. E aí ficaria tudo para Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, também lavajatista convicta, decidir. Ou seja, ficaria o destino aí de Bolsonaro nas mãos de Carmen Lúcia. E a pressão sobre a Carmen Lúcia seria enorme. Por quê? Porque vamos lembrar que na época da Lava Jato, quando ela era pressionada, e alguns dizem que ela era chantageada aí pelos lavajatistas com alguns segredos, ela não aguentou a pressão, não. Ela foi uma das piores lavajatistas, ela votava a favor de todas as prisões ilegais, inclusive foi a Carmen Lúcia quem era presidenta do Supremo Tribunal Federal e pautou a tal da prisão em segunda instância, que foi uma chavinha na Constituição que mudaram só para prender o Lula. Aquilo só serviu para prender o Lula. Nenhum outro brasileiro foi prejudicado por aquilo, só Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal parou tudo o que estava fazendo para rasgar a Constituição e mandar prender o Lula com Carmen Lúcia ali pautando isso. Se fosse alguém que não pautasse essa votação, o Lula não teria sido nem preso, o Lula teria provavelmente sido candidato em 2018, não teríamos Bolsonaro, a história seria outra. Pois bem, não foi.
Imagina a pressão ficar toda sobre Carmen Lúcia, não sabemos o que ela faria. Ok, eis que, para ganhar, a gente acreditava que era para ganhar tempo, o Cássio Nunes pediu vistas desse julgamento em setembro do ano passado. O ministro da STF só pode pedir vistas por 90 dias, mas é aquilo, né? Se nesses 90 dias tem férias, tem feriados, na prática eles acabam atrasando o processo em muito mais do que 3 meses. No caso, o Cássio Nunes atrasou em 6 meses. Chegou ali em outubro do ano passado, o Procurador-Geral da República chegou a falar que ele não tinha denunciado o Bolsonaro no caso das joias e do cartão de vacinação porque essa votação não estava acabada. E que ali, se não acabar a votação, ele não pode denunciar ali o Bolsonaro. Pois bem, eis que o Cássio Nunes dá o seu voto. Em vez dele fazer ali o que na conta do bolsonarismo seria um empate, que um ministro qualquer, Toffoli ou Carmen Lúcia, podiam desempatar a favor do Bolsonaro, o Cássio Nunes deu o voto contrário ao Bolsonaro. O Cássio Nunes traiu feio. O Cássio Nunes votou a favor aí da tese de que o foro privilegiado tem que ser ampliado. A favor da tese que acaba e esmaga com a teoria da defesa do Bolsonaro de que ele devia ser julgado na primeira instância e de que o foro para ele não é o STF. Para quem não sabe, o Bolsonaro, obviamente, na defesa dele ali, os advogados dele tentam dizer que ele não cometeu crime nenhum, que não tem prova contra ele, etc, etc, mas a principal tese era de que ele não pode ser julgado na STF. Essa tese foi esmagada nessa votação aí. O Cássio Nunes acabou formando maioria. Logo depois, a Carmen Lúcia também votou na mesma tese. Então a votação terminou 7-4. O Fachin traiu o campo democrático, como era esperado por alguns bolsonaristas, e o Fachin votou na tese que o Bolsonaro queria, viu? Então os votos pró-Bolsonaro foram de Fachin, Fux e Barroso, e do André Mendonça. E o Cássio Nunes votou contra o Bolsonaro. Se ele votasse a favor, muitos vão falar, ia ficar 6-5. Só que a pressão para um dos outros ministros mudar o voto ia ser gigantesca de todo o bolsonarismo, dos militares, etc, etc. E não teve essa pressão, porque o Cássio Nunes traiu. Que boa, hein, Cássio Nunes? O Fachin tentou ajudar, viu? Olha o Fachin. Um dos maiores erros da Dilma, foram vários aí erros estratégicos, né? Mas um dos maiores foi Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. Pensa num lixo que não serve para absolutamente nada, só para ajudar bandido da direita. Edson Fachin, é esse aí, tá? Pois bem, o Fachin votou com o Bolsonaro, mas Cássio Nunes aí votou com o campo democrático, então deu ruim. Então agora, a situação, o panorama já saiu o acordo, então tá valendo. O foro privilegiado agora vale para políticos que, se o político era, dou um exemplo, um presidente da República, ele, como presidente, ele ganhou presentes de outros chefes de Estado. Não vou nem falar que era propina de um ditador, não, tá? Porque não vou nem falar. Mas imagine que ele ganhou presentes. E aí ele ilegalmente se apossou desses presentes que ele ganhou única e exclusivamente porque ele era presidente da República. E aí imagine que ele, depois do mandato, durante o mandato fez isso, mas depois do mandato, quando em tese já não teria mais foro privilegiado, ele vendeu os presentes. Só que os presentes que ele recebeu por ser presidente da República. A venda ilegal desses presentes, então foi um crime cometido quando ele não tinha mais foro privilegiado, mas foi um crime cometido em razão do foro privilegiado dele, em razão do cargo que ele tinha. Por quê? Porque ele só ganhou os presentes porque era presidente. Ditadores davam milhões em joias para o deputado Bolsonaro? Não, mas para o presidente sim. Então ele tinha foro privilegiado. Então esses crimes devem ser julgados no tribunal que ele tinha, no foro que ele tinha quando ele tinha o cargo, ou seja, direto no Supremo Tribunal Federal. E não na Justiça do Rio de Janeiro, onde algum juiz miliciano, amigo de miliciano, ia inocentar o Bolsonaro sem nem ler o processo, que é assim que funciona a justiça com um fascista. Se pegar um amiguinho do Flávio Bolsonaro, então, aí aqueles inocentes não estão nem aí. Então, direto na STF. Essa é a tese que Fachin, Barroso, Fux e André Mendonça votaram contra, e que Cássio Nunes votou a favor. Portanto, agora o Procurador-Geral da República já tem segurança jurídica, que é o que ele reclamava, para denunciar o Bolsonaro no caso das joias do cartão de vacinação. E o STF já tem segurança jurídica para condenar não só Bolsonaro, mas todos os outros por crime de golpe de Estado. Você pode falar, mas Thiago, esses militares aí que despretos, etc., eles não tinham foro privilegiado. Por que eles são julgados também no STF? Porque eles estão envolvidos num crime que tem gente com foro privilegiado envolvida também. Então eles são julgados todos no mesmo foro, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. E aí ferrou para eles todos, porque, lembre-se,
Eles vão poder se defender durante o processo? Vão. Só que o julgamento agora, essa semana, vai ser o julgamento, que deve começar aí na sexta-feira, vai ser o julgamento se eles se tornam réus, ou seja, se começa um processo criminal contra eles todos. Quem conseguisse se defender e não se tornar réu, já pronto, já estou inocentado desde já, pronto, já vai dormir tranquilinho com a cabecinha no travesseiro todas as noites, sabendo que não vai preso. Quem não conseguir vai se tornar réu e sabe que nos próximos 6 meses aí, ou um pouquinho menos, vai enfrentar um processo e que tem uma chance enorme de acabar condenado, junto com outros vários. E que durante o processo vai ser um tiroteio danado, vai ser um apontando a culpa para o outro, tá? Isso já aconteceu na defesa. Ao mesmo tempo em que a defesa do general Heleno falava que ele não deveria ser julgado no STF, a defesa do general Heleno falava que ele não sabia de plano golpista e que se teve alguma coisa foram os superiores dele. Ora bolas. Quem era superior do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional? Só tinha um superior. Ministros de governo só tem um superior. Quem é? Jair Messias Bolsonaro, ou seja, está culpando o Bolsonaro. Os Kids Pretos falaram que receberam ordens de cima. A própria defesa do Braga Neto também falou, não tem prova contra mim, mas se tiver, as ordens vieram de cima. Quase todos eles jogaram nas costas do Bolsonaro. A diferença é que os Kids Pretos jogaram do Braga Neto e do Bolsonaro. Aí você vê, peraí, tá ruim a situação. Só que o problema é que a tese para eles não serem tornados réus agora foi para o espaço. Então esse julgamento aí, eles já podem ter certeza de que eles não vão ter nenhuma esperança, já estão desesperançosos, porque não tem a mínima chance de eles conseguirem se salvar. Porque quase todos utilizaram aí a mesma tese, e eu vou falar que burrice desses advogados. Eles não previram que essa votação que estava em curso acabaria agora ou durante o processo? Não previram isso? Pode pensar, mas Thiago, o Cássio Nunes pediu vistas. Ninguém ia imaginar, enquanto os advogados escreviam a defesa, ninguém ia imaginar que o Cássio Nunes ia proferir o seu voto justo agora, enquanto os advogados estavam em prazo. Inclusive, o voto do Cássio Nunes veio na semana passada, quando ele liberou de novo para julgamento, quando os advogados tinham mais 2 dias de prazo. Já tinham passado 13 dias do prazo do advogado do Bolsonaro, quando o Cássio Nunes traiu o Bolsonaro. Imagina o advogado escreve lá uma peça de defesa com 87 páginas, e ele já escreveu um monte, e ele fala, putz, agora Cássio Nunes me ferrou, vou ter que apagar tudo. Vai lá, selecionar tudo, apagar. Recomeça. Não dá, né? Não ia dar. Tanto é que não deu. Usaram a tese. E aí se ferraram de verde, amarelo, azul e branco. Esse verde não é tão verde, não sei mais. Se ferraram de verde, amarelo, azul e branco. Se ferraram legal. Agora prepare-se, viu? Há quem diga que o Bolsonaro e os outros serão tornados réus ainda essa semana, que o STF deve fazer o julgamento aí no plenário virtual, para ser mais rápido, o julgamento aí demora uma semana, e que já vai ter aí voto do Alexandre de Moraes, do Dino e do Zanin, no mínimo, ainda nesse final de semana, para que no dia 16, quando o Bolsonaro fizer a sua manifestação, ele já seja oficialmente réu. Pois bem, o que você acha disso, Thiago? Se você perguntar aí e quiser saber, eu acho uma palhaçada sem fim que o Bolsonaro ainda não esteja preso. É isso. E que esteja gente aí, jornalistas, normalizando que esse cara, depois de tudo que ele fez, esteja aí convocando manifestação para o dia 16, livre, leve e solto. Inclusive ganhou de presente do Alexandre de Moraes 2 presentes, tá? 2. O primeiro, ele já pode falar com o Valdemar Costa Neto. E o segundo, no caso Marielle, um dos apontados aí como mandantes pediu para ser anexado no caso Marielle o caso da ABIN Paralela, porque a ABIN Paralela investigou e espionou, ilegalmente, obviamente, o delegado e a promotora do caso Marielle. Ou seja, o Rivaldo Barbosa está falando, tem gente aqui que estava interessada e que não sou eu, que estava interessada na investigação. No caso, ele não falou da promotora, falou só do delegado que era amigo dele. Tá preso aí o Rivaldo Barbosa pelo assassinato. E o Alexandre de Moraes negou, não deixou. Eu vi o fundamento da defesa, a fundamentação da defesa estava fraca mesmo. Eles estão tentando colocar a culpa num ex-vereador aí, também bolsominion. Num ex-vereador, dizendo que ele era o mandante do caso Marielle. Só que eles não têm uma prova contra o cara e estavam pedindo para o Alexandre de Moraes compartilhar toda a investigação. Mas o fato é que se fosse feito, talvez no STF, finalmente alguém visse, olha, a polícia deixou uma ponta solta no caso Marielle. Qual ponta solta, Thiago? Primeiro, não foram perguntar para o porteiro porque ele falou que o assassino ia para casa do Bolsonaro. Essa é a primeira, que é inaceitável a Polícia Federal não ter feito isso. Tanto quando era o Flávio Dino, como agora com o Lewandowski,
Inaceitável o Alexandre de Moraes não ter ido atrás disso também. A segunda é que se compartilha todo o caso da BIM paralela com esse processo aí, já é processo, né, investigação, iam perceber, peraí, por que o pessoal da BIM, Ramagem, Carlos Bolsonaro, esse pessoal da BIM, estava espionando o delegado e a promotora do caso Marielle? O que eles tinham com isso? Pois bem, mas Bolsonaro ganhou um presentinho aí, tá livre, leve e solto. Essa é a verdade, tá livre, leve e solto. A conjuntura tá mudando e cada vez mais se fala aí que a própria direita quer a prisão do Bolsonaro, mas até o momento não acontece. E olha, a gente depende da direita neoliberal, dos banqueiros bilionários, quererem a prisão do Bolsonaro para ele poder ser preso. Aí você vê que desgraça que tá o nosso país ainda, que esse sistema continua mandando. E que eles só querem a prisão do Bolsonaro porque o Bolsonaro não tá apoiando o Tarcísio. Que se o Bolsonaro amanhã depois fala, ó, tô com o Tarcísio e não abro, esse pessoal não vai mais querer a prisão dele não, tá? Aí você fala, bom, que coisa, né? Por isso, demora. Quando é da direita, demora para prender. É uma vergonha sem fim. Essa é a minha opinião, tá? Quanto ao processo, tá acelerando. Isso acelera, obviamente, a prisão do Bolsonaro. A traição do Cássio Nunes também acelera a prisão do Bolsonaro e confirma aí a prisão dele, porque se tinha alguma dúvida de que, olha, talvez lá na frente o julgamento, alguns ministros mudem e tal, você vê que realmente o Cássio Nunes é quem mudou. Na tese do foro privilegiado foi 7-4, mas em todas as teses de golpe de Estado está sempre sendo 9-2. Às vezes 10-1 contra o Bolsonaro, porque às vezes o Cássio Nunes trai. Aí você vê. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e lembre-se, se você quiser ganhar aí R$2.000 em 15 dias, eu vou te dar uma dica. Vai aqui embaixo, no terceiro link, tem um grupo de WhatsApp e lá a gente está divulgando o concurso de cortes do Plantão Brasil. Quem conseguir mais audiência com os cortes do canal vai ganhar premiação. E nos próximos meses a gente vai aumentar as premiações, inclusive os 10 primeiros vão começar a ganhar prêmio, depois se a gente conseguir os 20 primeiros. Então mesmo se você não tiver redes sociais muito grandes, já vale a pena você começar a participar agora, porque no futuro você pode aí angariar alguns dos prêmios. E ó, muito bom ganhar dinheiro só distribuindo cortes no Instagram e no TikTok. Ó, delícia, hein? Peço aí também a sua inscrição no canal, até porque aí você vai ter mais informações disso no futuro. E não se esquece de entrar ali no link que é o terceiro da descrição. Falou!